Olá, educanda do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Wellison e hoje a gente vai ter uma revisão dos conteúdos de filosofia para a prova de TP4, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Tudo bem, galera? Se liga, vamos juntos! Vamos começar com o capítulo 16, Trabalho, Política e Sociedade. Problemática do capítulo. O que trata esse problema? Esse capítulo, qual problema ele trata? Quando se trata de pensar sobre riqueza e pobreza, que pergunta deveria ser feita? O que é riqueza e de onde ela provém? O que é a pobreza e de onde ela provém? É uma pergunta filosófica, galera. Você poderia estar pensando, Edson, pensar da construção da riqueza e a pobreza, não seria ali o interesse da sociologia ou o interesse da própria economia? Não, moçada. É também, mas é também uma reflexão filosófica. Os filósofos se colocaram a pensar como seria a melhor construção da riqueza é a sua distribuição. O que seria a construção de uma riqueza justa? O que seria uma justiça social? É um pouco que nós vamos refletir nesse capítulo. E qual a importância de construir riqueza? Consumimos riqueza. Comida, vestuário, tudo isso é riqueza. Produção de riqueza não seria produção somente daquela grande quantidade de dinheiro, o que faz com que uma pessoa seja rica, mas daquilo que é fundamental, essencial para a vida em sociedade, ok? Para uma vida confortável. Então vamos ao próximo slide, acompanha comigo. A posição liberal, nós vamos conhecer três tipos de posição a respeito da construção da riqueza, e a primeira delas é a posição liberal, defendida por esse filósofo aí, o Adam Smith, 1723-1790. Sintetiza sua filosofia econômica na sua obra A Riqueza das Nações, considerado um dos mais destacados representantes da chamada economia liberal. O Adam Smith ele vai escrever um livro chamado Da Riqueza das Nações e ele vai tentar entender como se daria a construção de uma nação rica. Ele vai perceber que as nações que proporcionavam à sua população, aos indivíduos, maior liberdade econômica, eram nações mais prósperas. Então ele vai encontrar nessa liberdade econômica uma possibilidade de construção de uma nação rica e de indivíduos melhores em termos de produção da riqueza. Então vamos ao próximo slide aqui comigo. Vamos acompanhar aqui a posição liberal. Vamos fazer a leitura. O interesse de cada pessoa a leva a buscar coisas para o seu próprio proveito, o que acaba gerando, por consequência, um enriquecimento geral. O argumento fundamental de Adam Smith é o seguinte: a busca pela satisfação pessoal, mesmo que seja egoísta, acaba por gerar uma produção que uma parte cada vez maior da sociedade, se fizer uma comparação com as sociedades anteriores, é capaz de desfrutar. Ele mesmo vai entender que essa posição talvez seja um pouco egoísta, Olha, cada um ali procurando aquilo que é melhor para si mesmo. Mas ele vai falar, de certa forma, mesmo que essa posição não seja a melhor de todas, é a melhor que ele poderia ou que ele pôde encontrar, que ele pôde perceber. E de certa forma as pessoas procurando construir riquezas individuais, elas acabavam gerando também uma riqueza coletiva. Então interessante essa proposta de construção da riqueza que vem a partir da posição liberal. Bom, mas a posição liberal, galera, ela não vai ficar sozinha. Ela não vai ficar sozinha nesse debate. A filosofia é assim, é uma ideia contra a posição da ideia, uma tese, uma antítese, uma antítese, e assim surge o debate filosófico. Em debate com essa posição, nós vamos encontrar aqui a posição de Karl Marx, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. Karl Marx nasceu em 1818 e 1883. Ele estava preocupado com os trabalhadores das fábricas do seu tempo. E ele vai ser um crítico dessa posição liberal. Vamos ao próximo slide aqui. A posição socialista comunista. Para o marxismo, enquanto houver classes, haverá domínio de umas por outras. Seria preciso, então, extinguir as classes, o que seria chamado de comunismo. Segundo a posição do socialismo-comunismo, o Estado deveria administrar os meios de produção para acabar com a desigualdade. Venham comigo. Então, a posição socialista-comunista do Marx, ele vai observar ali os trabalhadores do seu tempo, cada vez mais dedicados em tempo ao trabalho, cada vez mais se produzia mais e se consumia mais, e por consequência se construía maior a riqueza. Mas o que Marx vai perceber? Que havia um abismo entre o dono dos meios de produção e os trabalhadores das fábricas. Então por isso que ele vai propor essa posição que
seria para ele a mais justa em termos da distribuição da riqueza. O Estado seria o administrador da produção da riqueza. O Estado seria o dono, né, digamos assim, das indústrias, em vez de ser dedicadas às pessoas, né, ou pertencer aos indivíduos de forma particular, pertenceria ao Estado e aos trabalhadores, e o Estado seria o responsável pela distribuição igual da riqueza. Então essa é a posição socialista comunista, né, que contrapõe a posição liberal defendida por Adam Smith e que prevalecia no momento em que Marx está investigando aí a organização dessa sociedade, né? Bom, falei que seriam 3 posições. Nós vamos ver agora o que seria a terceira via, né? Uma síntese, né, dessas, ou seria um meio termo entre a posição liberal e a posição socialista comunista, a busca por uma terceira via. No contexto atual, estados mais liberais têm adotado medidas de garantias sociais e estados mais socialistas têm promovido uma abertura à economia capitalista. O estado de bem-estar social representa uma tentativa de aliar economia liberal e benefícios sociais garantidos pelo poder estatal. Então, a terceira via, como vocês podem perceber, ela tenta, de certa forma, congregar a posição liberal na construção e distribuição da riqueza e a posição socialista comunista apresentada por Marx ali como forma de distribuição da riqueza. Garantir alguns benefícios sociais aos trabalhadores, né, em relação aí ao poder do Estado, né, e assim, de certa forma, promover uma sociedade mais equilibrada. Então, a terceira via funciona como se fosse um meio termo. São essas 3 posições a respeito da distribuição da riqueza no capítulo 16, tá certo, moçada? Então, fica ligado que agora nós vamos analisar o capítulo 17, né? Vamos lá, venham comigo. Capítulo 17, a condição privada e social do ser humano. Problemática do capítulo. O que a necessidade de viver entre os seus semelhantes diz sobre os seres humanos? Em que momento começa a esfera individual e se inicia a social, e vice-versa, né? Então vamos lá, né? Vamos parar para pensar daqui a condição privada e social do ser humano, né? Todos nós, de alguma forma, somos seres individuais, né? Possuímos a nossa intimidade, né? E também somos seres coletivos, sociais. Como se dá essa construção, né? Ela é uma construção natural da espécie humana, ela é uma construção simplesmente coletiva, né? Como se dá essa construção da vida social e da vida privada do indivíduo, né? Então, um pouco que nós vamos refletir nesse capítulo. Para pensar a construção de uma vida social, nós vamos parar para pensar na Grécia Antiga. Ora bolas. Então, na democracia grega antiga, todos os cidadãos, homens, adultos livres, podiam tomar parte nas decisões referentes à polis. Vem comigo aqui. Então, olha só. Na Grécia Antiga, parar para pensar a democracia, né, vamos pensar da democracia grega. Por que uma democracia, entre aspas? Porque quem era o cidadão? Homem, maior de 18 anos, nascido no solo da cidade e filho de pais atenienses, né? Quem não era cidadão? Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então, digamos que essa aristocracia, né, representava aí apenas 10% da população, mas era o primeiro momento de criação de uma sociedade democrática. Qual que era ali o convite, né, mesmo que essa democracia ainda seja uma democracia ainda aparente, né, era convidar o indivíduo a participar dos debates relacionados à cidade na praça, na ágora pública, né? Então os indivíduos eram convocados a participar da vida pública da cidade, né? Os indivíduos eram convocados a se pronunciar. Aqueles indivíduos que, de certa forma, eram mesquinhos em suas coisas, né, decidiam não participar do debate coletivo, né, eram chamados de idiotês. Daí que vem a palavra idiota que nós conhecemos, né? O que representava lá na democracia grega antiga? Aquelas pessoas que não gostavam do debate democrático, do debate político, né? E o que para o cidadão grego era uma honra, né? Então, participar da vida pública da cidade era uma condição não apenas da vida íntima do indivíduo, mas da vida coletiva, construir a cidade. Eles percebiam o que acontecia quando você pronunciava e defendia sua posição dentro da cidade. Agora vamos a outra parte aqui comigo. Venha comigo aqui no slide. Vamos lá. Na modernidade, surge a ideia de as pessoas serem felizes com as pequenas coisas. Diante da industrialização que transforma cada vez mais o espaço público, o mundo doméstico, quarto, móveis, decorações, pets,
parece ganhar mais importância para muitos. Então, olha só, é interessante a nossa reflexão aqui agora. De certa forma, na Grécia Antiga, nós éramos convocados a participar da vida pública, né? Hoje, nós somos convocados a participar cada vez mais da nossa vida particular, da nossa vida íntima, né? Muitas vezes o sujeito costuma confundir intimidade até com liberdade, né? Eu lá dentro do meu quarto, assistindo a minha série no meu celular, eu estou vivendo um momento de liberdade? Não, estou vivendo um momento de intimidade. A liberdade, ela é compartilhada, é no espaço público, né? Quando eu estou na praça, quando eu estou andando de skate, quando eu estou compartilhando com o outro o espaço que é coletivo, né? Para eu ser livre, eu preciso ser visto como livre, né? Reconhecido como livre pelo outro. Então, na modernidade, acaba que, até por uma posição liberal, né, que a gente possa conquistar as coisas, né, e essas coisas serem para nós uma espécie de refúgio, né, da nossa liberdade. Então, na modernidade, acaba se tendo uma visão contraposta a essa da grega, né, que o convite não é a participação coletiva, mas o convite é a intimidade, o indivíduo com as suas coisas, o indivíduo com a sua casa, com os seus familiares, com os seus pets, né, com o seu quarto, com o seu celular, né. Um exemplozinho rápido para a gente ir para outro capítulo. Para pensar, há um tempo atrás, né, quando você queria assistir um filme, vamos lá, na década de 40, você só teria um caminho, você ia ao cinema. Você sentava lá junto com as outras pessoas e assistia aquele filme naquela tela. O tempo passou e você continuou tendo cinema, mas aí as pessoas poderiam alugar um filme numa locadora. Ela ia lá, alugava aquele filme, colocava lá no videocassete e assistia. Era ainda compartilhada, porque as pessoas da sua família, né, poderiam sentar junto com você e assistir esse filme. Beleza. Né? O tempo passou, o cinema continuou existindo, as locadoras nem tanto. Né? Hoje, o indivíduo que ele quer assistir no filme, ele assiste o seu. Ele coloca no celular, coloca o seu fone e assiste ali sozinho. Então a modernidade convida talvez o indivíduo mais à intimidade. Né? Por isso que é importante a gente estar sempre refletindo essa construção do indivíduo social. E uma construção de uma vida democrática e uma vida compartilhada, gente, ela é realmente uma construção de uma vida um pouco mais difícil. Né? Então vamos lá para o capítulo agora, para o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 18. É um capítulo com bastante coisa para a gente poder observar aí. Então fica atento. Formas de governo e de sociedade. Qual que é a problemática do capítulo? Qual seria a função do Estado? Os homens agregam sociedade instintivamente ou por necessidade? Né? Olha só que interessante. Qual seria a função do Estado? Então, os filósofos, né, desde a antiguidade grega, param para pensar qual seria a função do Estado. Né? E como os homens se agregam em sociedade? A sociedade é algo natural no ser humano? Os homens é por conveniência? Né? Como se dá essa construção da coletividade? Então venha comigo aqui para o próximo slide aqui. Ó. Vamos lá. Para Platão, o político deve ser aquele que conhece a justiça, isto é, o filósofo. O político é aquele que deve ser aquele que conhece a justiça, isto é, o filósofo. Vamos lá, venha comigo aqui, galera. Para pensar aqui. O Platão fala que o político deve ser do filósofo. O rei filósofo, né? Aí Platão então estava querendo ali organizar para ele uma sociedade de interesse dos filósofos, esperto ele, né, Wed? Não era isso, calma. Né? Para a gente pensar a palavra filósofo, a gente tem que retomar aí o significado da palavra filosofia, que é aquele que é o amigo do saber. Então o que é o filósofo? Aquele que é o amigo do saber, o amigo da sabedoria. Então para Platão, o governante, ele não deveria simplesmente governar, ele deveria ser preparado antes para governar. Ele deveria ser daquele que mais estudou, né, se dedicou para governar. Por isso o rei filósofo, o rei sábio, né, aquele que era o amigo do saber. Né. Ele deveria estudar pouquinho, galera, 50 anos antes de ser um governante. Né. Vamos voltar aqui ao slide, vamos pegar agora a posição sofista. Né. Os sofistas eram mestres da retórica. Eles ensinavam como triunfar em qualquer discurso ou debate. Venha comigo aqui então. Os sofistas, né, uma espécie de grupo de pensadores, esses pensadores eles eram contemporâneos de Platão e ao mesmo tempo os dois eram rivais, né, por posições filosóficas diferentes. Platão defendia que existia uma verdade e essa verdade deveria ser alcançada. Uma verdade que não fosse subjetiva, mas objetiva, uma verdade de fato. Né? Em contrapartida, os sofistas defendiam que a verdade pertencia à convenção humana. Né? Quer dizer, a verdade ela é subjetiva, a verdade é uma questão de opinião. Né? Então,
os sofistas, eles acabam sendo, de certa forma, fundamental para os filósofos, porque acabavam instigando-os a pensar, né? Então os filósofos tentavam contrapor as ideias dos sofistas, então isso já era um ponto de interessante. Os sofistas, eles eram grandes educadores também, criaram gramáticas, ensinaram os jovens gregos a arte do debate, da erudição. Debater em praça pública era muito importante, era sinal de inteligência na Grécia Antiga, né? E os sofistas foram fundamentais para a construção da vida na cidade. Por quê? Como existiam as eleições, os sofistas eram convidados a falar. E eles, com a sua capacidade de oratória, de argumentação, conseguiam convencer, né, qualquer um de qualquer coisa. Então, esses sofistas eram chamados ali para o debate e eles acabavam conseguindo convencer a respeito daquilo que eles propunham. Vamos lá, vamos voltar aqui ao slide, na terceira parte aqui, ó. A cidade ideal no platonismo está dividida em 3 classes: a produtiva, a guardiã e a magistrada. Venha comigo. Platão vai pensar numa cidade dividida em 3 classes. E essa cidade dividida em 3 classes tinha como correspondência também um corpo que possuía 3 almas, né? Vamos pensar aqui. Para Platão, nós possuímos 3 almas, né? Uma alma concupiscível, que ficaria aqui na região do ventre, uma alma irascível, que ficaria na região do peito, e uma alma racional, que ficaria aqui na nossa cabeça, né? Como se dava o temperamento do indivíduo? Olha só que interessante. O indivíduo de uma alma concupiscível, ele seria um indivíduo mais emotivo, mais sentimental. O indivíduo da alma irascível seria mais raivoso, teria como característica a bravura, né? A coragem. O indivíduo racional seria mais intelectivo, né? Ok? Então, para Platão, como seria o temperamento da pessoa? Todas as pessoas possuíam essas 3 almas, mas uma fazia prevalecer um pouco mais do que a outra determinada alma, né? O soldado, por exemplo, ele fazia prevalecer a sua alma irascível, que seria a sua coragem. Então, para ele, o Estado deveria ser dividido por classes e cada um a partir da sua característica, do temperamento da sua alma, né? O soldado, então, a defesa, o filósofo, o rei filósofo, o magistrado, o administrador da cidade, e aquelas pessoas da alma concupiscível seriam os trabalhadores em geral, né? Vamos aqui agora para a parte de Aristóteles. Venha comigo no slide. Para Aristóteles, da família é que surge a sociedade. Dito em outras palavras, a família é a origem e o fundamento do corpo social. Conforme o aristotelismo, a isonomia, todos iguais perante a lei, e a justiça distributiva. Vamos ver esses 2 tópicos então aqui comigo. Vamos lá. Aristóteles vai concordar com Platão que a cidade não era fruto de conveniências, né, de discursos. Isso não poderia ser, a cidade não poderia ser pensada dessa forma como defendia os sofistas, né? Mas a cidade deveria ser pensada de uma outra maneira, né? Como seria então o pensamento a respeito da cidade, né? Para Platão, para Aristóteles, o homem era naturalmente um ser político. O que significa isso? O homem nasceu para viver em sociedade, né? Ele não escolheu viver em sociedade, ele nasceu para viver em sociedade. A cidade era uma construção humana, ela não era apenas uma conveniência, né? O homem era naturalmente um ser político. E essa construção se dava dentro da família. Ora, para que o indivíduo pudesse existir, minimamente precisaria de uma sociedade conjugal, de um homem e de uma mulher, né? Então a família, digamos assim, era o núcleo da formação dessa sociedade, ok? E a cidade deveria proporcionar, então, aquilo que fosse a isonomia e a equidade, né? Que seria a justiça distributiva. Tratar os desiguais de forma desigual, de modo a criar os iguais. Tratar os desiguais de forma desigual, de forma a criar os iguais, ok? Então, vamos dar um exemplo só dessa parte aqui para a gente ficar mais fácil para vocês. Vamos pensar um estacionamento de um shopping, né? Todas as pessoas podem ter acesso a um shopping, devem ter acesso ao shopping. Mas observe que na porta lá do shopping, ou na entrada principal do shopping, tem aquelas vagas reservadas às pessoas com deficiência, né? Então, essa vaga, ela está ali colocada para que essas pessoas que estão com algum tipo de dificuldade possam estacionar próximo à entrada. Isso é tratar o desigual, de forma a criar os iguais, proporcionar aquilo que seria a equidade, né, o que seria
um importante para o indivíduo, naquele momento importante para todos, né? Então, olha só como esse pensamento que ainda é colocado para nós aqui em debate, já é colocado lá no aristotelismo, né? E a participação dos indivíduos na vida da cidade, todos iguais perante a lei. Essa seria a isonomia. Então vamos aqui agora para a próxima parte nossa aqui. O pensamento clássico compreendia então a política como natural ao homem. Já a filosofia moderna considera que a política nasce como um ato, uma convenção, partindo do desejo humano. O chamado estado de natureza é, para John Locke, a situação em que os seres humanos se encontravam antes do advento da sociedade. Então venha comigo. O John Locke vai parar para pensar o Estado, o indivíduo e a sociedade, né? E o John Locke vai falar que o homem, ele, no seu estado de natureza, ele já era livre, ele já tinha direito à vida e direito à propriedade, fruto do seu trabalho. Ele era livre, era direito à vida e a propriedade fruto do seu trabalho. E qual seria a função do Estado? A função do Estado para Locke seria preservar esses direitos naturais, né? Preservar os direitos naturais, garantir esses direitos. E, bom, e esses direitos seriam preservados, né, por um contrato, que seria o contrato social, né? Um contrato entre os indivíduos, né? E o governante, nada mais, nada menos, faria do que representar esse contrato. Bom, em algum momento, mesmo que os homens possam viver com espírito de fraternidade, um ou outro poderia tentar tomar aquilo que é a posse do outro. E ele poderia, então, e deveria ser punido de acordo com o contrato, né? O governante também poderia ser punido de acordo com o contrato, que o John Locke vai chamar como direito de rebelião, né? Quer dizer, se o governante não cumprisse a sua função dentro do contrato, ele também poderia ser punido pelo mesmo contrato, né? Vamos comigo agora para outra parte aqui, um pouquinho à frente, que é o Montesquieu. Montesquieu defendeu a tripartição dos poderes estatais, executivo, legislativo e judiciário. Desse modo, com a harmonia e a independência entre eles, seria possível a liberdade no Estado. Volta aqui comigo, galera. Olha só. Montesquieu, ele vai defender aí a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas você poderia estar pensando assim, Wellington, mas não é assim que acontece hoje? Nós não temos, por exemplo, na nossa democracia, nosso Estado de Direito, 3 poderes? E qual seria a função desses 3 poderes, né? Esses 3 poderes, eles seriam poderes também que teriam como função fiscalizar poder, né? Agir de tal modo que um poder não prevaleça sobre o outro, né? Então, o que Montesquieu queria com essa tripartição do poder? Fazer com que o poder de um não sobressaia sobre o outro, que, de certa forma, né, um governante não tenha poderes absolutos, como acontecia na época do absolutismo, e era aquilo que Montesquieu não queria. Já pensou? Um governante que cria a lei, né, que executa as leis e que julga, né? Ele teria todos os poderes do Estado em suas mãos, né? Então, a tripartição dos poderes é o que defende aí Montesquieu, e é uma base da democracia moderna, né, dos Estados liberais, dos Estados de Direito, na maioria das nações aí. Tá certo, galera? Vamos à última parte aqui, que é a de Rousseau. Rousseau considera que as desigualdades poderiam ser corrigidas por meio de contrato social, o qual também garantiria a liberdade de todos. Rousseau, galera, venha comigo, ele foi convocado a pensar sobre a origem da desigualdade entre os indivíduos. E Rousseau vai falar que o homem, ao nascer, ele também nascia num estado de natureza, assim como Locke. Mas o estado de natureza de Rousseau era um homem como uma espécie de bom selvagem, né? Andava livre pela natureza, solitário, colhendo os frutos que a natureza lhe dá, né? Então ele colhia lá os frutos, caçava e assim ele vivia a sua vida. Até o momento que ele começa a se unir em família, né? Depois em comunidade, e cria para ele a propriedade, né? Quando alguém decide demarcar uma área, né, colocar uma cerca e falar isto é meu, e as outras pessoas acreditam, começa o que para Rousseau é a desigualdade social. Então, para Rousseau essa desigualdade já estava dada, quer dizer, a propriedade já estava instituída e não teria nada o que fazer, a não ser criar um contrato que pudesse minimizar a miséria, que pudesse pelo menos contribuir, né, para uma melhor vida social para os indivíduos. Esse seria o contrato social.
Então o contrato social teria essa função de construir uma igualdade que fosse ao menos jurídica entre os indivíduos, né? Uma igualdade de oportunidade para que agora, daqui para frente, as coisas acontecessem de uma forma mais justa, né? E para isso, para uma sociedade ser justa, ela deveria ter a soberania voltada para o povo. E o que representaria para Rousseau a vontade geral. Ora, importante a gente definir aqui, hein? Para a gente terminar, a vontade geral em Rousseau não seria a vontade da maioria dos indivíduos, né? Então, não é a vontade da maioria. Vontade geral é diferente da vontade da maioria. Mas por que, Wes? Para pensar. A vontade geral seria aquilo que é importante para o bem coletivo, aquilo que seria interessante para todos. A vontade da maioria é simplesmente aquilo que a maior parte de uma população decidiu por fazer, né? Então, por que a vontade geral tem que ser diferente da vontade da maioria? Vamos pegar um exemplo. Vamos pensar uma sociedade em que 95% da população é da religião A, né? E os outros 5% da população pertencem a diversos tipos de religião. E alguém decide, né, algum governante, ou sei lá, alguém decide fazer um plebiscito para nomear uma religião oficial para aquele estado, né? O que aconteceria, gente? Naturalmente, os 95% daquela população conseguiria convencer que aquela religião seria aquela que deveria ser adotada para todos, né? Então, o Rousseau vai parar para pensar numa situação como essa e vai falar, isso não é justo, né? Isto é a vontade da maioria nem sempre representa aquilo que seria interessante para o bem coletivo, né? Então, por isso que a gente coloca lá que a democracia é contra-majoritária, quer dizer, não necessariamente ela está, a não ser nas eleições, né, mas a favor daquilo que a maioria decide, porque a maioria, infelizmente, em algum momento, né, por uma falta de reflexão social, pode decidir pela barbárie. Então, para evitar isso, a vontade geral não é a vontade da maioria, como às vezes a gente acaba escutando em algumas reflexões sobre esse pensamento de Rousseau na mídia e em outras situações por aí. Tá certo, galera? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês e tenha uma ótima semana de provas. Felicidade para todos. Valeu, galera! Grande abraço.